Bem-vindo aqui! E mais um vídeo que nós vamos falar sobre proventos, dividendos, JCP anunciados, assim como seus pagamentos. Isso porque, na essência, aqui no canal, o método que nós utilizamos ele vai nessa linha de buscar boas empresas consolidadas pagadoras de proventos. E também vamos falar um pouco sobre a super quarta. Afinal de contas, hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024, agora são aproximadamente 10 horas e 22 minutos. O mercado já abriu faz 22 minutos, nós vamos dar essa olhada no mercado, mas o fato é que nesta quarta vão sair dois anúncios, tanto para a nossa taxa de juros da economia, Selic, assim como a taxa de juros do mercado americano. E evidentemente que o mercado está bastante cestroso com as suas expectativas e, consequentemente, a partir daí ele toma suas decisões e nós vamos verificar se isso nos oferece ou não oportunidades. O mercado cestroso, esse que fica mais reticente, ele fica mais comedido, fica mais na expectativa. Veja que o Ibovespa é muito cedo ainda, mas ele vai a 134.853 pontos. Ele está aqui caindo 0,06, mas já desceu a 134.234. Pode ser que durante o dia ele aumente ou até regrida conforme a expectativa. Por isso que vai depender muito do que vai sair nessa super quarta. Mas veja que diferente de ontem, hoje o dia está se apresentando aí com mais sinais verdes do que vermelho, indicando que provavelmente ao longo do dia, se não houver nenhuma excepcionalidade, nós vamos acabar por ver talvez a maioria das ações no verde. Do jeito que se apresenta, o mercado bastante lateralizado, e nós estamos, acho que a única ação que nos chama atenção tem sido aqui a Taesa, R$ 11,53, caindo 0,17. Talvez, dependendo das notícias, venha um pouco mais. Eu acredito que ali por volta de 11h30, 11h40, ela acabe nos chamando a atenção e talvez a gente acabe fazendo uma compra, aquela que é considerada a compra do mês. O restante ainda continua na nossa reserva de oportunidade. E vamos dar uma olhada aqui nos proventos que foram anunciados ainda no dia de ontem. Tinha uma empresa que de vez em quando eu comento sobre ela, não é uma empresa da minha preferência. Aliás, as telecomunicações elas não fazem parte, embora seja um setor perene, bem sólido no mercado. Mas anunciou o pagamento de juros sobre capital, isso foi feito no anúncio de ontem, vai pagar 300 milhões. O pagamento ocorrerá até o dia 23 de outubro, sendo que a data de corte, ou seja, onde você precisa ter a ação no fechamento do dia, terminou o dia, você tem que ter essa ação computada para você no dia 23 de setembro de 2024. No outro dia você pode vender a ação se você quiser, e se você comprar não vai fazer direito a receber esses R$12 por ação. Lembrando que com o EJCP, 15% vão ficar a título de imposto retido na fonte. Na última cotação que eu vi, tinha a R$ 18,64, pagando nos últimos 12 meses 6,41%, e veja que acima de 6%, portanto, é uma ação que, lógico, nos interessaria, não fosse o setor que realmente eu, pelo menos, não sou interessado nele. Mas, olha aqui, está pagando 87 centavos no ano de 2024, porque a gente considera a Datacom. E aqui, nesse caso, já está computado este anúncio que foi feito, Datacom dia 23 de setembro, com pagamento dia 23 de outubro a 12 centavos por ação. Então, parece que a gente vai ficar por isso aqui mesmo, em torno de 87 centavos, talvez faça mais algum anúncio indo para a linha ali de R$1, talvez até superando o ano de 2023. Também quem fez anúncio foi a CEMIG, uma empresa que nós gostamos, e através desse aviso aos acionistas, saiu no dia de ontem, declaração também de JCP, juros sobre capital próprio. O valor bruto a ser pago 472 milhões, quase meio bilhão de reais, um valor bruto por ação de R$ 16,52. Agora que a gente vai começar a ver algumas diferenças em relação à TIM, por exemplo, que já nos chama a atenção. Isso vai vir a título de dividendo mínimo obrigatório, que tem previsão estatutária.
Lembrando que tem a retenção também dos 15% a título de imposto de renda retido na fonte. A Datacom, ou seja, para você ter direito a receber no dia 23, neste dia aqui, você tem que ter a ação no fechamento do dia. Depois, outro dia, se você quiser, você vende, você já teve o direito. E se você adquirir no outro dia, não fará jus a receber esse pagamento, que ocorrerá em 2 parcelas, sendo a primeira até a metade do ano que vem, ou seja, durante o primeiro semestre, e a segunda parcela no segundo semestre do ano que vem, até o final do ano que vem. No caso específico da CEMIG, é uma companhia que nós acompanhamos trimestralmente. Nós temos uma projeção aqui de 4,6 bilhões de lucro líquido no fechamento de 2024, podendo a companhia vir a pagar o que ela já veio pagando, né? Já computado esses últimos proventos, R$ 1,22. Se dividirmos esse valor aí por 6%, então o nosso preço teto aqui da CEMIG ficaria em R$ 20,48. Veja que está mais ou menos em compatibilidade com o que foi pago o ano passado. Agora há pouco nós olhamos para a CEMIG e ela estava a R$ 11,69. Portanto, para esses R$ 11,69, ela ficaria aqui com um dividend yield de 10,51%, considerando só o ano de 2024. Veja que é bem acima dos 6%. E aqui é curioso, em relação à TIM, por exemplo, a TIM está batendo os 18, aqui 11,69, e um pagamento melhor de proventos nesta proporção. Se nós considerarmos que a CEMIG nos últimos 5 anos veio pagando R$ 1,06, fechando aqui um preço teto de R$ 17,79, é só dividir o valor dos proventos médios pagos, R$ 1,06 por 6%, que nós vamos chegar uns R$ 17,79. Então, parece que tem uma boa pedida aí pelo preço da CEMIG. Nós avaliaríamos CEMIG a R$ 11,00 baixo ou R$ 10,00 alto. Lembrando que ela já teve esses altos e baixos aqui. Em 2021 chegou a estar cotada a R$ 6,90, depois foi a R$ 10,72 em 2022, no fechamento do ano, e em 2023 fechou a R$ 8,55, se oferecendo bastante à companhia. E indo para o segundo tema, que é relevante do dia de hoje, com relação aqui a essa reportagem que saiu na Money Times, ela é do dia de ontem, dia 17, assinada por Giovana Leal. Isso porque nós estamos falando do que acontece em relação ao mercado, que vem se aquecendo para esta super quarta. Nós vimos que ele está bem devagar ali, né? Está bem preguiçoso. Está esperando que alguma coisa venha acontecer no dia de hoje. Mas esse aquecimento aí é porque ontem foi o primeiro dia de reuniões do nosso Comitê de Política Monetária, o Copom. Enquanto que também aconteceu nos Estados Unidos a reunião do Federal Open Market Committee, que é o FONC, e ele é do Federal Reserve, ou seja, é como se fosse o nosso Copom aqui. Então as duas estão acontecendo ao mesmo tempo, por isso que eles chamam de super quarta, porque as decisões elas vêm em conjunto, não no mesmo instante, né, mas pelo menos vêm no mesmo dia. O primeiro dia do Copom é onde são feitas as apresentações técnicas, então foi feito no dia de ontem, em relação à evolução das perspectivas econômicas e brasileiras e também no contexto global. Já no segundo dia, os membros do colegiado analisam as possibilidades e definem a taxa Selic. Nessa composição da mesa, que são 9 integrantes, né, contando o presidente do Banco Central, então eles vão decidir ali se aumenta ou não a taxa de juros. O Federal Reserve, ele divulga primeiro. Veja que o mercado ele acha que 67% do mercado está achando que vai haver um corte nos juros americanos de meio ponto, enquanto que 33% apontam em 0,25, né, um quarto de ponto. Então essa é a visão que eles estão tendo lá nos Estados Unidos, também o mercado no geral, enquanto que aqui no Brasil a maioria está pela redução de 0,25 pontos, e alguém ainda tem essa expectativa de 0,5. Na minha modesta opinião, acho que os Estados Unidos vai ficar no 0,25 e o Brasil também. Mas é a minha modesta opinião. De qualquer forma, a redução lá vai fazer gerar, parece,
um efeito positivo aqui, mesmo com o aumento da taxa Selic. Mas também existem outros sinais, como por exemplo este sinal que saiu na Bloomberg Linha, assinado por Maria Luísa Capurro, que é também do dia de ontem. Neste caso saiu aqui de tarde, aqui 13h30 da tarde. Como a mudança no tom do futuro presidente do Banco Central, já anunciado até pelo presidente decretado do Brasil, ele alterou as apostas no mercado para os juros. É que na realidade, eles usam alguns termos aqui, né? Ele está mais hawkish, que é a mesma coisa que dizer assim, ele está mais agressivo em relação a essa redução. O que é uma reviravolta considerando ditos que ele teve no passado. Esse futuro diretor que há apenas alguns meses era visto como um emissário do presidente decretado do Brasil e que iria se encarregar de implementar uma flexibilização nos juros, na verdade uma tendência de redução desses juros. Isso aí, de certa forma, até aconteceu em um dado momento, né, que é quando o mercado estava olhando ele como um dovish, que é o contrário do hawkish. E nesse caso aqui, o que houve lá atrás? Aquela parcela dos indicados pelo atual presidente do Brasil, que foi decretado presidente do Brasil, eles optaram por redução da taxa de juros, enquanto que os remanescentes do governo anterior, incluindo o presidente do Banco Central, votaram pelo aumento. E o que aconteceu? Houve uma reação negativa no mercado que se seguiu ao episódio, inclusive fazendo com que o real despencasse até 1,7% em relação ao dólar depois da decisão. A decisão foi por manter lá atrás a taxa de juros e eles queriam já uma redução lá no seu tempo. E agora, esse novo indicado para o Banco Central, ele está mudando a sua percepção, né? Tentando fazer com que o mercado retire sobre ele a visão dele ser um dovish mais flexível, um ente de mais flexibilização com relação a essa taxa de juros. Então, consequentemente, o que a gente vê aí? Que talvez a decisão ela até venha em cunho de unanimidade. E vendo essa unanimidade, o mercado começa a enxergar que pelo menos o Banco Central tem uma coesão e não uma disputa. Mas é bom lembrar que essa indicação aí, ela veio justamente pelas mãos do próprio atual presidente do Banco Central, depois endossado pelo ministro da Fazenda e só depois é que foi referendado pelo atual sujeito que foi decretado presidente da República. Então, consequentemente, isso aí é o sinal que eles deram para o mercado. Olha, nós estamos falando aqui a mesma linguagem, independente do que venha a pensar o sujeito que foi decretado presidente da República. Em outras palavras, né, nós temos aí um Banco Central que responde ao mercado. Então, é um Banco Central establishment, independente de onde tenham vindo as indicações. O que a gente tem para esperar é justamente aquelas reduções, 0,25 aqui, aliás, aumento aqui 0,25, redução nos Estados Unidos 0,25, sendo que eu ainda dou uma margem para que os Estados Unidos adotem uma postura de manter os juros, o que faria daí, no sentido contrário, que a gente visse a nossa bolsa perdendo mais posições. Do contrário, se lá confirmar nos Estados Unidos pela redução e aqui pelo aumento, eu acredito que o mercado vai estar um pouco mais feliz e a gente vai ver esses valores aumentando. E se eles aumentam as ações, isso aí deixa de nos interessar. Nós voltamos então para continuar fazendo crescer a nossa reserva de oportunidades. É o que a gente tem feito até agora. Mas essa é a nossa visão, nossa expectativa. Vamos ver o que acontece durante esta quarta-feira. E dito isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.